Olá, sejam bem-vindos. Mais uma palavra para você aqui no canal. E a palavra de hoje ela está aqui no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 35? É bem interessante esse salmo. Você já se pegou perguntando por que tem pessoas que você faz o bem para elas e elas pagam com o mal? Você sabe que na Bíblia tem várias histórias contando isso, e hoje aqui no Salmo de Davi, esse salmo, Davi passou por isso. E a gente conhecendo um pouco das passagens da Bíblia, a gente sabe que Davi estava se referindo a Saul. Porque Davi, ele era servo de Saul, ele ajudou a Saul e todos os soldados ali. Davi era idôneo. Davi servia como amigo, como irmão, como parente. Assim ele o via. Ele via Saul dessa forma, mas Saul nunca viu Davi dessa forma. Então vamos ler para a gente entender um pouquinho aqui? Então, castigo dos adversários, Salmo de Davi. Aqui no versículo 7 diz assim, ó: pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida. Venho sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda-nos os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Então Davi, ele escreveu esse salmo ali no momento de angústia, porque ele não entendia por que tanto ódio, por que tanta traição, por que tanta inveja que Saul tinha dele. Davi tinha um coração limpo. Ele não maquinava nenhum mal contra Saul, mas Saul via-o como adversário, o invejava, o queria morto. E na nossa vida a gente passa por tantas e tantas situações. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo e vendo este vídeo já passou por isso. Já foi traído, já foi caluniado, já recebeu o mal como troca do bem que você fez para aquela pessoa. Quantas pessoas você já não ajudou? Quantas pessoas você não dedicou o seu tempo? Quantas pessoas você acolheu na sua casa? Quantas pessoas você deu até roupas suas? Você deu até ajuda financeira? Você tirou até da rua, colocou para morar dentro da sua casa? E quando essas pessoas pegaram uma certa força na vida, se reergueram, ali deram uma facada nas suas costas. Ali o traiu, né? E hoje falam mal de você. Te criticam, levantam calúnias, puxaram o seu tapete. Quantas pessoas que conseguiu emprego para um amigo, trouxe para trabalhar junto, e depois, quando essa pessoa estava ali restabelecida, foi trair e puxou o tapete e tomou até o lugar daquela pessoa. Isso acontece muito, isso é fato. Então a Bíblia, ela nos declara isso nessa história de Davi, que ele escreveu aqui, se referindo aos inimigos, principalmente a Saul. E mais aqui no versículo 12 diz assim, olha só que forte esse versículo: pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Você vê que Davi estava angustiado, que é uma coisa que dói no coração, quando você recebe, né, o mal em troca do bem que você fez. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto. Olha só, Davi disse que ele considerava o inimigo como irmão, né? Como irmão e amigo. Diz que colocava pano de saco. Diz que ficava triste quando aquele amigo estava aflito, né? Comprando ali a briga, sentindo a dor, né? Sendo uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Então, em troca, aquele amigo fez o que com ele? Queria ele morto. Queria ver ele prejudicado, humilhado, desprezado, caluniado, né? Sujando o nome dele para todas as pessoas, fazendo inimizades. Assim que Davi se sentia. E a gente sente isso. Nós somos humanos e nós sentimos essa tristeza quando somos traídos, né?
quando recebemos o mal em troca do bem que a gente fez. A Bíblia declara que os que perdem são os perversos. Vai chegar um tempo que Deus fará justiça, porque o Senhor desagrada de justiça. O Senhor desagrada. A Bíblia fala que o seu trono está firmado sobre a justiça. O Senhor é justiça. Ele ama, mas Ele é justiça. Então o Senhor está vendo tudo que está passando com você. Não fique triste, não aflige o seu coração e muito menos pare de fazer o bem. A Bíblia fala, não canseis de fazer o bem. Por quê? Porque cansa. Chega uma hora que você fala, eu não vou ajudar mais ninguém, eu não vou fazer benefício mais para ninguém, não vou dar força para ninguém, porque cansa fazer o bem. Mas a Bíblia fala, não canseis de fazer o bem. Por causa dessa ingratidão, por causa dessa traição, de pessoas que um dia comeram na sua mesa, que dormiram na sua casa, que usam as suas roupas, que têm privilégios porque você deu força para eles estarem ali e hoje eles fingem que nem te conhecem. Finge que você nem existe. E se fosse isso, estava até bom, mas hoje em dia falam até mal, inventam calúnia, inventam coisas, inverdades que nunca existiu. Por quê? Na verdade, a pessoa tinha uma inveja enrustida lá dentro do seu coração, mas em todo o tempo fingiu ser amigo. Então nós temos que tomar cuidado com quem nos arrodeia, com quem nós chamamos para perto de nós. E aqui no versículo 15 diz assim, ó: quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Olha só, a tristeza de Davi que ele revela aqui nesse Salmo 35. Se está aqui na Bíblia, é para nos deixar uma lição. Então, que nós venhamos estar bem atentos e com o Espírito ali firme, comunicando com o Espírito de Deus, tendo discernimento para Deus nos livrar de todo mal. Eu quero fazer uma oração por você, para Deus livrar você de todo mal, de todo embaraço, de toda inveja, de Deus te livrar de pessoas que se apresentam no seu caminho, mas na verdade foi o diabo que enviou para destruir a sua vida, destruir até a sua família, destruir até as coisas que você tem, as coisas que você conquistou, quer destruir. E o inimigo, ele quer destruir a sua alma, ele quer roubar a sua alma. E essas pessoas transvestidas de amigos se apresentam para isso, para executar esse trabalho de Satanás, porque eles são obreiros de Satanás. Eu quero orar por você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero orar por todos que ouvem essa oração nesse momento, essa pregação. Meu Deus, que o Senhor venha livrar essa pessoa de todo espírito de inveja, de todo espírito de embaraço, de pessoas que se aproximam, se apresentam na vida dela para destruir a casa, o casamento, a família, para roubar aquilo que ela tem, para ser atrapalho, meu Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai. Toda essa força maligna, que seja repreendido. Se essa pessoa está passando por isso, dê forças para ela se reerguer, Pai. Meu Deus, se ela está passando por uma humilhação, porque sujaram o nome dela, porque inventaram uma calúnia, porque destruíram aquilo que ela conquistou, que o Senhor restabeleça, levanta essa pessoa, Pai, e que seja envergonhado todos esses males, essas pessoas maldosas que sejam reveladas e sejam envergonhados, porque não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa, Pai, a proteção do Senhor, acampa anjos sobre a vida dela, dá ordem aos teus anjos a respeito dela, Pai. Na saída de casa, na volta, guarda ela no trabalho dela, guarda ela onde ela estiver, que o Senhor esteja livrando em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém e graças a Deus. Envie este vídeo para alguém que você vê, que você conhece, que está passando por essa situação. Envia, porque Deus vai falar o coração dela, vai receber essa oração no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu aproveito para pedir para você aí, enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, que eu acho que até já esfriou, né? Eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, curte, ative o sininho de notificação e acompanha, porque sempre temos uma palavra aqui de Deus para você e uma oração. Que Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus, um beijo.